Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Ô Dani, você prepara uma água. Pode ser só gelada mesmo, sem... Porque eu acho que minha voz vai acabar logo, logo. Então, para garantirmos. Cura pela palavra, cura pela oração. Esse é o nosso tema. Na verdade, esse é o nome, né, desses nossos encontros de quinta-feira aqui. Para que Deus realmente, e o propósito disso é para que você e eu, nós sejamos curados. Curados pela palavra de Deus e curados pela oração. Para aquilo que realmente acreditamos como o evangelho de Deus aconteça em nossas vidas. É para isso. Não tem segredo, não tem mistério, mas tem poder de Deus. Deixa eu começar com um testemunho, antes de qualquer coisa. Hoje foi um dia, assim, excepcional. Né? Não foi um dia tão tranquilo, teve um monte de coisa acontecendo, buscando a Deus e tentando falar com Deus sobre várias coisas ainda, e Deus mexendo no meu dia, mexendo comigo, permitindo algumas setas do diabo, e em alguns momentos eu falei, opa, segura aí, volta aí, porque estou entendendo que tem coisas importantes para acontecer e eu tenho que deixar meu coração consagrado ao Senhor. Mas é legal que Deus vai trabalhando na sua vida durante o dia inteiro e vai falando com você. De repente, converso com um casal hoje que estava com dificuldade, converso com outra pessoa que aparece lá para eu assinar algumas coisas e de repente ele começa a abrir o coração e falar das dificuldades que está passando. Deus foi gracioso e pontual ali. Orei pela pessoa, foi uma bênção aquele momento, e a pessoa é uma bênção. Foi precioso. Aí, voltando para casa, depois de ter conversado com algumas coisas, visto outras coisas, o coração buscando ao Senhor e tentando falar com Deus sobre todas as coisas que eu precisava, durante o dia e durante alguns momentos, outros momentos bem específicos, chegando em casa, recebo uma ligação. Aí olha que legal, olha como Deus cuida. Deixa eu fazer as contas aqui. Talvez há 12 anos, 15 anos atrás, eu comecei a investir em adolescentes com a minha vida. Investi mesmo. Gastei meu dinheiro com eles, gastei praticamente todo o meu dinheiro com eles. Eu não tenho nada do que sobrou daquele tempo, eu não guardei nada. Era pão de queijo com bacon, era um monte de coisa para a gente investir tempo junto. Tá com fome? Vamos comer. Tem alguma coisa no meu bolso? Vamos gastar. Mas o importante é a gente ter tempo junto. E aí hoje eu recebi a ligação de um deles, daqueles que eu investi minha vida, investi muito, muito mesmo. Ensinei... Desceu? Então você me ajuda aqui, qualquer coisa a gente pula para cá. Fica bem levantadinho, apertei bem. Segura aí. E aí ele me ligou e começou a contar, começar a contar as coisas, falou assim, mano, né, o jeito continua de se falar, né? Mano, é o seguinte, eu ia te ligar depois do almoço, né? Falei, na verdade você ia me ligar antes, faz umas 3 semanas que você ia me ligar, mas você não me ligou. Mas tá bom, não tem problema. Falei assim, ainda bem que você não me ligou, porque Deus marcou outros encontros durante essa tarde. Aí ele me ligou, o Eli estava fazendo coisas que eu não consigo fazer tão bem lá em casa. E enquanto isso, eu ficava tranquilo falando com ele no telefone. E ele falou assim, Deus está fazendo muita coisa aqui. Deus está mexendo com um monte de adolescente aqui. Deus está chamando de novo para eu fazer um monte de coisa. Me colocou outros propósitos. Eu falei assim, 2017 eu nunca passei tanto perrengue. Mas eu acho que Deus está me fortalecendo bastante. E ele começou a contar um monte de bênção. Eu falei, nossa, Deus está fazendo um monte de coisa aqui também.
sendo sim bem legal. E aí, ele falou outra coisa. Aí ele começou a falar assim, eu estou te ligando porque eu queria contar as coisas para você, porque é fruto do seu trabalho, do seu investimento, do evangelho que você pregou para mim, do líder que você foi para mim. E Deus fez muita coisa e está fazendo. Eu queria te honrar de novo, dizendo que o meu caráter foi formado por causa da sua vida. Aí eu fiquei pensando, não. O caráter dele foi formado por causa disso. Porque ele está sendo curado pelo Evangelho. É o Leandro Lira. Talvez alguns de vocês conheçam. Aí a gente começou a falar sobre os outros, ele falou assim, ó, não estou muito com jovens não, que está o Rômulo lá. O Rômulo eu discipulei ele também. Aí ele começou a falar assim, até aquele lá tá... Eu falei, e aquele lá? Isso eu não vou falar nome não. Eu falei, meu amigo, Deus, ele está mais sábio, está mais tranquilo. Aquele lá você sabe quem é. O Pércio sabe quem é. Ele não quer nem mais trabalhar em outro emprego, ele quer servir as pessoas. Ó, que bênção! Evangelho chegando. Aí eu falei assim, e o Thomas? O Thomas, eu sei que ele foi para a África falar de Jesus para o povo. Eu não sei onde ele está não, ele some, mas ele está servindo ao Senhor. Veio o Pai Amado. Pai Amado é um adolescente que sempre orava e falava, Pai Amado, obrigado, ele virou apelido para ele. Aí eu falei, o Pai Amado não está fazendo coisas assim de ministério, mas ele está firme com o Senhor onde ele está. Ele está amando ao Senhor. Eu falei, é? Aí eu lembrei do Marquinhos. Marquinhos está lá em Vitimarsum, uma cidade do Paraná, sendo pastor de uma igreja menonita conservadora. Aí eu lembrei dos adolescentes de Campo Limpo, continuam firmes e fortes. E tem um outro lá cuidando. Eu falei, Deus, é o teu evangelho. Eu tenho mais, gente, tem mais gente para contar, mas hoje não. Aí no final disso, aquele menino, posso orar por você, mano? Eu falei, por favor. Aí ele começou a me abençoar. Aí ele começou a orar e abençoar a minha vida. Começou a ministrar no meu coração. E começou a falar coisas de Deus para mim. Começou a ser usado por Jesus. Aí ele acabou de orar e falou, pai, peraí, agora é a minha vez. Eu vou orar por você agora. Pode orar, manda ver. E a gente orou. Curados pelo Evangelho. Vamos começar? Está a fim de entrar nisso? Curados pela palavra de Deus? Curados pela oração? Hoje é dia disso. Na autoridade do Espírito Santo, de Deus, agora eu falo isso para você. Hoje é dia de ser curado. E começou o Senhor agindo em nosso meio. Pelo louvor, por tudo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agora, diante de ti, eu quero orar. E quero clamar. E quero pedir que o Senhor fale com a gente. Obrigado pela vida dos meus amigos. Obrigado porque foi o seu evangelho que começou a mexer com o Leandro, mexeu com o Marquinhos, mexeu com o Pai Amado, mexeu com o Thomas, mexeu com vidas que a gente nem imaginava. Obrigado, Senhor, que o teu evangelho é curador. O teu evangelho cura as nossas almas. E hoje eu quero pedir que o Senhor venha com cura através da tua palavra. Hoje eu quero pedir que o Senhor venha de uma forma toda especial falar com a gente, como o Senhor já ministrou no louvor.
Eu quero que o Senhor continue poderosamente ministrando através da tua palavra hoje. A autoridade do Espírito Santo, Senhor, eu peço que o Senhor mexa com os corações que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá para Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. E o miserável está me vendo, me assistindo, então eu nem posso mentir aqui, né? Está vendo lá, ele vai falar, oh, para de mentir, Leonel. Não, só perguntar para ele. Ele mandou uma mensagem aqui, boa que foi Jesus mesmo, é isso mesmo. Deus te abençoe, Leandro, isso é uma bênção. Mas olha só, vamos ler? Abre a sua Bíblia então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma grande esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e restaurará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Quando nós falamos de cura pelo Evangelho, quando nós falamos que o Evangelho cura a gente, quando nós falamos que o Evangelho tem poder para curar as nossas vidas, curar situações, pessoas, seja lá o que for, mudar ambientes, nós falamos porque isso é verdade. Isso é verdade, sabe por quê? Porque a primeira coisa, e nós temos um monte de coisa aqui para conversar, é o seguinte, que o Evangelho de Deus tem coisas impressionantes para fazer nas nossas vidas. O Evangelho tem um poder inimaginável, capaz de fazer isso daqui, ó. Regenera. O Evangelho, ele regenera a gente, ele é capaz de regenerar as nossas vidas. Ele é capaz, olha só o que ele consegue fazer. Ele é capaz de produzir algo dentro de você que é novo. É como se ele pegasse as suas células da alma e fizesse tudo novo. É como ele pegasse quem você é por dentro e começasse a reconstituir. E mudasse quem você é completamente. O Evangelho de Deus é capaz de pegar você que tem dificuldade de mudança e mudar. O Evangelho é capaz de pegar a sua vida por inteiro e reconstruir e colocar de você de uma forma capaz de viver coisas impressionantes. Na verdade, de sentir um renovo dentro de si e uma renovação verdadeira, uma reconstrução certa e precisa dentro de você. É um poder que aquilo que você não é mais, você não foi capaz de ter vitória, começar a ter, porque ele te faz novo. Olha só o versículo 3 é bem legal, quando diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, Ele nos trouxe para a situação que nós deveríamos ser em Cristo Jesus. Ele te fez, ou Ele vai fazer com você, uma pessoa aos olhos de Deus, que
que é transformada pelo Evangelho, que é do jeito que Deus quer. É isso que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de reconstruir você de tal forma que hoje você pode sair daqui completamente transformado. Porque o Evangelho de Deus, ele muda completamente o ser humano que chega até ele por causa da sua misericórdia. Ele é capaz de hoje revivificar você. Está se sentindo aí meio para baixo? Está se sentindo sem vida? O Evangelho de Deus é capaz de tornar você a vida novamente. E uma vida completamente diferente. Está triste? Está para baixo? Está cansado? Está desgostoso da vida? Parece que não tem sentido a vida para você? Com Cristo, isso muda. O poder do Evangelho, gente, é curador mesmo. Ele cura as células da sua alma. Ó que bênção. Ele faz novo todas as coisas. Eu não sei por que a gente vive tão para baixo constantemente. Eu não sei. Eu não entendo. Porque a gente vive sempre... Falando com o Pércio hoje, por volta do almoço, eu fui lá conversar algumas coisas com relação a uma questão de mídia aí para a igreja, para o Solar, uma pessoa que vai desenvolver todo um trabalho para a gente nisso. Aí eu contando algumas coisas pro Pércio, ele, como é que você falou? Satanás? Como que é? Qual foi? É o bicho lá, é Satanás agindo. Seu tenaz. É seu tenaz. Não sei de onde ele tirou isso, mas é isso. Seu tenaz tentando tirar o foco da gente. Ou tentando fazer que hoje eu não venha aqui com vida para falar com você. Ou que eu não viva, ou que não fale aqui como uma pessoa regenerada em Cristo. Uma pessoa restaurada em Cristo. Uma pessoa que foi encontrada por Cristo há quase 21 anos atrás. Uma pessoa que encontrou um Deus que é capaz de estabelecer a minha personalidade, na verdade não só a personalidade, mas quem eu sou nele. E falar, você, Leonel, não é essas coisas, ou não é o que os outros podem falar para você, mas você é isso aqui que eu estou te formando. É isso que eu estou te regenerando. A sua identidade em Cristo é essa aqui. Você, de agora em diante, é um homem restaurado e em processo de restauração constante. Você hoje pode começar um processo de regeneração espiritual na sua vida. Através do crer em Jesus Cristo, daquilo que Deus fala para você, que Ele é capaz de fazer em você, independente se você hoje está crendo ou não. Porque algumas coisas, não necessariamente você precisa ser um cara cheio, uma mulher cheia de fé, mas precisa dar passos de obediência. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou conseguindo ser capaz de ver nada, então só obedece. Porque o processo da transformação começa com obediência diante de Deus. Olha que legal. Aí, continua a história. E ele não só regenera você e fala assim, agora você é novo, se vira aí. Não. Ele faz mais, ele traz você para uma esperança viva. Quer dizer, o que significa ter essa esperança viva? Significa que é motivação suficiente para qualquer situação. Você, em Cristo Jesus, tem motivação para passar, para enfrentar, para se manter em qualquer situação. Olha que coisa fantástica. Olha que é o Evangelho de Deus. Olha o que Deus pode fazer agora. Está desanimado? O Senhor tem uma esperança tão viva para você,
tem algo tão verdadeiro, que mesmo que situações complicadas apareçam, Ele tem motivação suficiente para você continuar firme e forte. Deus não só regenera você e começa a transformar você, mas Ele te dá uma esperança que ninguém pode tirar, e que pode continuar viva dentro de você, sendo motivada dia após dia. Por exemplo, amanhã vai ser o quê? Não sei. Pode vir um monte de problema, mas diante de Deus eu tenho motivação suficiente para acordar às 5 horas da manhã, dobrar o meu joelho e falar: Senhor, me ajuda, porque em Ti eu tenho socorro. E aí foi interessante, porque depois daquele momento, é motivação, né? Motivação, esperança viva. E depois daquele momento que a gente desligou o telefone, não sei quanto tempo a gente falou, talvez foi uma meia hora conversando, sei lá, 20 minutos, não sei. Aí eu me virei, estava no sofá, aí eu virei, dobrei meus joelhos e comecei a falar com Deus. E aí eu falei assim: Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está presente, está me motivando, está falando comigo. E eu não sei se você tem esse dom, mas aí eu comecei a falar em línguas, orar em línguas. E aí eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor está aqui. Aí eu comecei a chorar diante do Senhor. E aí eu comecei a falar: Senhor, o Senhor está me transformando mais e mais. O Senhor está continuando o processo, está regenerando de novo a minha alma. As células do meu coração, que está contigo, está ali, ó, vem, Senhor. Aí o Senhor começou a motivar mais coisas, porque Ele tem uma esperança que eu, independente da dificuldade, das coisas que podem vir. Hoje eu falei para a Ju, na hora de manhã, sempre assim: nossa, tem hora que ser humilde é difícil demais, né? Ou, para trabalhar, muitas vezes, você tem que ser humilde. Então, gente, é muito difícil às vezes ser humilde. Mas com o Senhor, você coloca o seu coração, porque você tem motivação suficiente para ser humilde. Você tem valores suficientes para colocar: Senhor, me ajuda. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que vem algumas umas crises, umas dificuldades. Eu não sei, mas eu sei que no Senhor dá para enfrentar isso. Aí eu comecei a chorar, a Ju chegou ali na hora, ela sentou junto e comecei a orar. Comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar, e Deus começou a falar, e Deus começou a agir, e Deus começou a transformar, e encher aquela sala da presença dele. Eu falei: isso aqui é esperança viva, isso aqui é manifestação do poder de Deus, isso aqui é o Espírito Santo em nosso meio. Gente, presta atenção, se Deus tem uma esperança viva para você, me ajuda aí, qual que é a sua esperança? Que esperança é essa? Que motivação é essa, se não é o Espírito Santo dentro de você? O Consolador, que consola na hora da dificuldade, o Deus de toda a consolação, o Deus que age em situações complicadas, o Senhor que derrama bênção sob medida, depois de um momento com Ele. Sábado eu vou falar para os jovens aqui, criando expectativas em Deus. Nós vamos falar que você e eu, nós podemos criar expectativas que irão acontecer logo no seu futuro. E você pode ter convicções com algumas ações presentes de obediência, que algumas coisas irão acontecer lá na frente. Se você quiser, pode vir. Vem que você vai saber o que o Senhor pode fazer com você. Mas essa esperança é tão maravilhosa que ela começa a motivar você no seu dia a dia. Você louva mesmo no meio da dificuldade. Você louva o Senhor. Eu falei assim, aí eu entrei numa batalha com Satanás, né? Aí o Satanás vai perder. Eu falei assim: olha, é o seguinte, Satanás, presta atenção. Você perdeu. Hoje, a minha vitória no Senhor é grande, porque o Senhor se manifestou. Satanás, eu não lembro direito o que eu falei, mas era assim: para de me encher as paciências, sai fora.
Sai fora em nome de Jesus. Acabou para você agora. Se você quis me derrubar hoje, tirar meu foco, você já perdeu. Porque a minha esperança é viva. Olha o versículo 4. Vamos ler o 3 um pouquinho, mas para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. O que você tem em Cristo, ninguém pode tirar. Aquilo que você constrói em Cristo não perde valor. Além de ter valor agora eterno, vai durar para sempre. E ninguém pode manchar. Aquilo que você tem em Deus não pode perder valor, não pode ser corrompido, não pode ser tirado, é algo e não pode acabar. Porque a esperança, a herança que você vai construindo em Cristo Jesus é maior do que você pode ter agora. E eu estou falando do céu, é lógico que eu estou falando da coisa lá, da tudo que nós vamos ter no céu, mas eu estou falando de um valor que hoje eu já tenho em Cristo Jesus. Eu estou falando de uma herança que eu tenho agora. Eu não estou falando de uma herança só que eu vou viver um dia lá no céu. Não, eu estou falando do reino de Deus aqui na terra e dos valores do reino de Deus que estão aqui presentes. Algo que ninguém pode tirar de você. E ninguém pode desvalorizar. Vou te falar uma coisa, se você entender a herança que você tem em Cristo Jesus, agora, se você falar assim, eu realmente tenho um valor diante de Deus, uma herança diante de Deus, Deus me deu algo tão valioso, que qualquer coisa em volta de mim perde o valor e o significado. É isso que eu e você temos que entender, nossa vida em Cristo faz a gente ter uma herança tão grande que você olha para a coisa e você despreza. Isso não paga o preço. O que eu tenho agora em Cristo, não posso trocar por nada, porque isso é muito maior que essas porcarias em volta de mim. Olha só, aí alguém vai querer começar, talvez te influenciar para o mal, ou te dar conselhos ruins, ou te oferecer coisas que você começa a se corromper. Aí você fala, não, porque eu tenho já uma herança, eu já tenho um prêmio. Eu já tenho uma riqueza. O que você vai me dar esse negócio aqui inútil? Que a traça, que a ferrugem, vai tudo destruir. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, você investe no reino, e você não negocia o reino, você não negocia a sua herança. O que Deus tem para nós, e o que Deus está fazendo com nós, é algo que não se perde de jeito nenhum, é algo que não se mancha. A construção dentro da gente, ou melhor, a transformação dentro da gente, e os nossos depósitos serão gigantescos. Eu quero dizer hoje que você pode começar a ser curado pelos conceitos e valores do reino de Deus. Continua no versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Você e eu estamos assegurados. Eu estava conversando com o Glauco, a gente foi almoçar essa semana. Conversando com ele, eu estava falando assim, ei, né, como que você estava perguntando, porque ele trabalha no banco e tudo mais, aí a gente estava falando assim, tem que guardar tem que guardar dinheiro na poupança, né, tem que tentar saber investir o seu dinheiro, que é muito útil, tem que fazer isso mesmo, tem que pensar na minha aposentadoria, né, porque pastor vai saber, tem que pensar nisso, tem que se programar, tem que ser sábio, não tem problema, e tem que ser mesmo, você tem que ser sábio, tem que saber guardar, tem que saber investir, tem que procurar coisa. Daí ele começou a falar assim, eu tenho faço alguns investimentos aí que não são tão arriscados assim, mas tem que estudar. Aí a gente começou a falar sobre a bolsa de valores, investir na bolsa, isso aí, você tem que estudar.
Então não. Vou gastar meu tempo com isso não, eu acho. Deixa isso daí. Talvez um dia eu aprenda. Mas eu tenho que ter certeza de uma coisa, que o meu investimento está no céu. Porque lá tem um cofre celestial para mim. E eu vou explicar um pouquinho melhor depois nos próximos pontos. Tem um monte de pontos, tá? Porque é muita coisa o Evangelho. A cura pela palavra, pelo Evangelho de Deus, é gigantesca a nossa vida. Por isso que tem bastante coisa. Só nesses 6 versículos aí. A gente tem uma garantia de Deus tão segura que dependente daquilo que você tem hoje financeiro ou não tem, você tem no Senhor uma garantia, um cofre, é assegurado por Deus. Quem rouba? Ninguém rouba. Esses tempos atrás aí o Rafa a casa dele foi roubada. Aí roubaram TV, né? Roubaram umas coisas lá. Aí ele colocou umas seguranças lá. Né? Colocou cerca, né? É serpentina, né? É serpentina, não é concertina não, né? Concertina? Concertina. Serpentina é outras coisas, né? Eu sempre confundo essas duas palavras. Serpentina é aquilo que você joga, né? Isso aí, mas não é isso. Aí ele colocou os negócios para proteger a casa, para segurar a casa, para que bandido nenhum entre mais, né? Melhorou as trancas lá, e fez toda uma reforminha para proteger a casa, e está certinho. O legal é que no céu não precisa de nada disso, porque o Senhor está guardando. Onde está o seu tesouro? Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa. Onde que você está acumulando? Não tem problema se você ter um dinheirinho guardado, investir, saber investir e tudo mais. Mas aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. O Evangelho é tão poderoso que ele transforma dentro de você e ele coloca o melhor tesouro que você pode ter. Ele consegue tirar o valor terreno da sua vida. Ele consegue transformar os seus valores e te firmar tão certo que qualquer coisa que você tenha é para o reino de Deus. E você está disposto a doar e receber. A minha pergunta é o seguinte: se você quiser ser curado pelo Evangelho, você vai ter que ser generoso. Se você quiser que o Evangelho entre com o céu dentro de você e com o poder dele dentro da sua vida, você tem que começar a ser generoso. Agora, a minha pergunta é: você é muito apegado a dinheiro? Você é muito apegado aos seus bens? Você não mexe nas coisinhas, não deixa os outros mexer, eu tenho medo que os outros mexam? Uma coisa é cuidar, a outra coisa é amar aquilo que não é do céu. O Senhor está a fim de curar você. Você está a fim de ser curado? Amém? Vamos ser curados? Porque sabe de uma coisa? Olha só, se você deixar o Evangelho cada vez ficar mais firme de você, você vai perceber uma coisa. Olha o versículo 5. Olha só o que acontece com você. Olha só o que acontece na sua vida. Olha só o que o Senhor faz com você. E como o Senhor age na sua vida. Ele age assim, ó. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O que o Senhor faz? Ele deixa a proteção garantida para você. Ele protege com poder. Marlene anda aí para a torta direita. E ela tem que andar no poder de Deus. Porque ela andando no poder de Deus, ela é protegida por Deus. Ela, esses dias, um tempo atrás, não sei quando, falou assim: Marlene, te dá não, eu vou a pé. Quero ir para casa a pé. Já era noite. Você é louca. Ela queria ter o tempo dela. E ela foi. Eu preferia ter levado. Mas ela sabia o Deus que ela tinha.
Mas ainda assim, insisto, precisar, ele te leva. Não vai a pé, não. Mas Deus protege. Deus protege. Deus protege quando você deixa que o Senhor ande com você. Você vai ser protegido até o final. Então você pode se desgastar por onde? Quando você estiver bem velhinho, estiver aí, né, quase não conseguindo fazer muita coisa, o Senhor te protege. Então você pode ficar tranquilo e guardar as coisas no reino, no cofre celestial, porque o Senhor está guardando a sua vida. Ele não só guarda agora, ele guarda depois. Você não precisa ser imprudente, não entenda isso. Mas o Evangelho, o poder de Deus é capaz de te guardar em qualquer momento. Eu decidi algumas coisas em Deus lá quando eu era adolescente. Decidi mesmo. A primeira, nunca ser apegado a dinheiro. Eu não vou ser apegado a dinheiro e nem a bens. E isso eu tenho que continuar sendo assim. Aí o meu investimento foi em vidas mesmo, quando eu era, ainda era um pastorzinho, né, de jovens, adolescentes. Meu irmão me chamava de pastorzinho. Isso não, né, provocando. Ele nem sabia que ele era profeta. Quando eu me converti para valer. Aí ele falou assim, lá veio o pastorzinho, no meio dos manos, né? Eu não estava falando perto só de mim, ou só de um amigo ali, estava falando perto dos manos. E perto dos manos é ser zoado, ser menosprezado, ser humilhado. Olha o pastorzinho chegando. Tem que agradecer a ele. Porque ele estava falando coisas que eu nem sabia. E era o Senhor usando a zoação do meu irmão para construir um futuro. E para nisso, em vez de gastar meu tempo com coisas terrenas, investir em vidas, aí a gente tem um Leandro Lira, cheio de Deus lá em Santa Catarina. Investindo em vidas, batendo até de frente com um monte de crente lá. E ele nunca foi assim. Agora tem que ser mais sábio. Eu dei uma recuada, Leonel. Eu dei uma recuada porque eu acho que eu exagerei. Mas eu não estou mais preocupado com isso não. Hoje eu falo o que eu penso diante de Deus. Eu falo para as pessoas isso. Olha, às vezes a gente exagera, tudo bem. Mas é bom que comece a ficar ousado, porque ele sabe que o Senhor está protegendo e guardando ele. E em vez de eu ter acumulado dinheiro sem investir naqueles meninos, gastando cada centavo com pão de queijo, com lanche, com McDonald's, com outras coisas mais, com gasolina. Lotava, tinha o Valente era o Ford Fiesta, que a gente tinha. O Valente cabia 8 pessoas. Cabia 8 pessoas. Como? Sei lá, cabia. Mas tinha que estar tudo junto. Não, tudo junto e misturado. Gastando gasolina, estragando os amortecedores, as molas do carro, forçando o motor, tudo. Mas tudo junto. E aí esses meninos estão investindo em outras vidas. Estão salvando pessoas. Olha aqui, a gente é protegido por Deus, a gente não precisa se preocupar com o investimento nas vidas. Pode ficar tranquilo, pode investir. Investe em vidas que você tem lucro. No Senhor você tem lucro. O Evangelho, ele é tão bom que a sua segurança não está mais naquilo que você pode comprar, naquilo que você pode guardar, mas está no poder de Deus sobre a sua vida. E você pode andar tranquilo com o poder de Deus sobre a sua vida. Você acha que no solar é como? Teve um dia, teve um cara lá e ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo porque ele estava errado. Né? E, na verdade, eu acho que ele estava caçando isso. Na hora da pregação, ele estava com um fone de ouvido. Era o único que podia escutar com fone de ouvido. Mas não naquele momento. Ele podia ter um celularzinho e escutar, porque ele já tinha passado o processo. Ele podia. Na hora da pregação matinal, ele está escutando música. E quando eu quero falar de Deus, está de brincadeira comigo. Ah, não. Aqui não.
Vai fazer isso no inferno, aqui não. E aí eu falei, fulano, você está ouvindo música aí? Ele fez assim, tô. Com toda a educação, gente. Você pode tirar, por favor? Ele fez assim. Tirou. Estava sentado. Olhou. Levantou. Aqui, levantou. Colocou o fone. Fez assim. Saiu. Na minha frente. Me afrontando. Aí, eu já sabia, né? Ele vai embora. Não tem outro jeito, vai ter que ir embora. E foi. Mas antes ele falou assim, pastor, você fica na tua, porque hoje eu estou daquele jeito. Olhei para ele. Pode deixar, eu fico na minha. Sentei olhando para ele, quietinho, tranquilo. Vai sair daqui. Se tentar fazer alguma coisa, o Senhor vai agir. Vai saber. Tenta aí, quiser tentar, pode tentar, o Senhor vai agir. E se não agir, Ele vai me proteger de qualquer jeito. De alguma forma, Deus vai agir na minha vida naquele momento. Pode fazer o que quiser. O meu Deus é poderoso. E se duvidar, pode quebrar sua perna agora. Porque o meu Deus me guarda. Eu estou ali por causa do Senhor, para que o Senhor me guarde. Qual é a sua convicção do Evangelho? Que Deus você serve, que preço que você pague. Não quer dizer que você não possa sofrer, não quer dizer que você não possa levar um couro. Pode, claro que pode. Mas eu estou guardado até o céu, e se dali for para o céu, vai para o céu. O Senhor me guarda, o Senhor me protege até o fim. Apanhando ou não apanhando, o Senhor me guarda, e eu creio nisso. Que nem os caras lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Saiba o Senhor, que o Senhor não vai nos proteger, mas se não nos proteger, nós não nos curvaremos diante de você, ó Rei. Não vou negociar o Evangelho que Deus tem para mim, a palavra que Deus tem para mim. O que você tem medo? O Senhor tem poder para te proteger, para te restaurar, para agir com poder e graça e transformar a situação. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, capaz de nos guardar. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho, essa é a loucura da cruz. Essa é a loucura da cruz. Olha só, gente, o Deus, Ele está falando, Pedro está falando o seguinte, eu vou guardar você, meu querido, eu vou guardar no seu futuro, eu vou guardar no seu presente, eu vou guardar você agora. O poder de Deus, Ele cura tanto que Ele tira os nossos medos. Ele tira essas coisas que ficam nos atrapalhando. Está com medo de quem? Coloca diante do Senhor. Eu vou orar. Eu vou orar por isso. Para que o Senhor sempre nos proteja. E você vai orar por isso. Sabe por quê? Porque quando você tem Deus, você tem uma fé autêntica. Você passa por provas, e essas provas mostram que você realmente vive com Deus. Você não se importa com o que acontece em volta de você. Ou pode ser coisas difíceis, mas a questão maior é o seguinte, minha fé é autêntica. Ela pode passar, eu creio em Deus e continuo com o Senhor. Ainda como o Pércio orou, porque eu perco a minha família, minhas filhas. Louvarei ao Senhor. É isso, ainda que aconteça desgraças na minha vida, minha fé não vai ser abalada. A vida com o Senhor, o Evangelho, quando ele entra, ele restaura você por completo, a ponto de você passar por qualquer desafio da sua vida, e você continuar firme e forte com o Senhor. Você quer isso para você? Você quer viver independente das dificuldades, independente das provações, ver o Senhor agir e ter uma fé que não é uma fé fingida? O Evangelho, quando entra em você, ele restaura você e ele deixa você desse jeito. Pode vir o que vier.
E não importa o que os outros vão pensar, não importa o que vai acontecer, eu quero viver com Deus, porque Deus é a melhor coisa desse mundo. O Evangelho, ele faz você ser tão curado que você não tem mais problema com as coisas que estão em volta de você. A maledicência é uma desgraça. Porque ela denigre você sem você ter feito nada. Mas quando você vive com Deus, falem mal, falem o que quiserem. O Senhor é meu juiz, o Senhor é meu guardador, o Senhor é meu Deus forte, minha fé está na rocha, não está em outras coisas. Você tem se abalado com as provações? Poderia falar, como o Tiago gosta de citar bastante, sabe que eu gosto desse versículo demais, tende por motivo de toda alegria, o passar por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Ter uma fé autêntica. Não ser ter uma fé autêntica, mas ser uma fé preciosa. Que é maior que qualquer sofrimento. A gente hoje está olhando para o sofrimento e está menosprezando a nossa fé, em vez de menosprezar o sofrimento que a gente pode passar. Está difícil? Tá, né? A sua fé te segura firme. Pode ter certeza, é para você mesmo que eu estou falando. A sua fé é maior que o seu sofrimento. Seja lá quem for que esteja causando. A sua fé é preciosa, porque ela é maior do que qualquer coisa em volta de você. Meus irmãos, ser curado pelo Evangelho é ter uma fé preciosa. Ser curado pelo Evangelho é ser levado à adoração. Que nem a última música, te louvarei. É assim. Você está conseguindo adorar a Deus? Passando perrengue? O seu relacionamento é tão firme, tão forte com Deus que você o adora. Eu estava orando. Eu estava agradecendo a Deus. Hoje à noite, lá com a Ju. Porque Deus estava me fazendo mais manso. Deus está me deixando mais manso. Gente, eu não tenho medo de homem, de vez em quando tem não. Você lembra que eu falei dos manos? Eu cresci com os manos. Eu sei que é homem valente, eu sei que é homem violento. Mas Deus está fazendo um homem manso. Está transformando meu coração. Isso é fé, isso leva adoração. Você tem que adorar a Deus porque Ele está transformando você, Ele está curando você. E agora, em vez de ser um cara tão bravo, eu estou começando, ainda tem dificuldade. Mas eu estou me tornando manso, eu não estou respondendo como eu gostaria algum tempo atrás. E você não sabe a luta que é isso dentro de mim. Mas eu sei a vitória que está sendo. Porque Deus está me fazendo um homem mais manso. Pergunta para aquelas tranqueiras que eu discipulei antigamente. Você não batia de frente. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer um homem manso, quer uma mulher mansa. Quer uma mulher que olha e olha com paz. Que é um homem que olha e olha com paz e com mansidão e que trata bem.
Então, você está sendo, quando você vive o Evangelho, quando você deixa Deus agir na sua vida, quando você crê que Deus tem algo melhor para você, como eu falei do Evangelho, das boas novas, que Deus tem algo melhor, tem um cofre celestial, tem uma ação poderosa, você pode criar expectativas em Deus agora, para essa vida e para a vida futura. Isso faz com que você permita que Deus mude você e mexa nas feridas e sare as feridas que tanto doem do seu coração. E quando algumas pessoas falam, te afrontam, não mais doem, porque Deus está curando, está colocando uma cicatriz na sua vida. O Evangelho de Deus quer cicatrizar as suas feridas. E aí Ele vai fazer isso, e você vai perceber isso, e você vai levar a sua vida à adoração, à gratidão. E você vai ser grato a Deus. Por que você é grato aqui? Eu sou grato porque Deus está me transformando. Eu sou grato porque Deus está agindo. Eu sou grato porque Deus está mudando o meu coração. Eu sou grato porque eu consegui doar mais. Eu sou grato porque eu não sou mais apegado àquele carro. Eu sou grato a Deus porque eu não sou mais apegado a essas coisas. Eu sou grato a Deus porque eu amo a minha família, mas eu amo mais a Deus. E eu quero ver pessoas amando a Deus. Eu sou grato a Deus porque Ele está colocando valores eternos dentro de mim, e são valores que ninguém pode tirar, ninguém pode corromper, ninguém pode pagar um valor, será totalmente desprezado. O reino de Deus entrando dentro de nós, te leva à adoração, à gratidão, a felicidade, a sorrir em meio às lutas. Falei, meu Deus, eu não sei por que tanta luta, mas o Senhor é muito maior que isso, e eu sei que com o Senhor eu venço. Melhor, Senhor, com o Senhor eu já venci. E não importa o que aconteça, no Senhor eu já venci. No Senhor, eu tenho coisas que são assim, gritantes dentro de mim. Eu tenho uma convicção que são além das circunstâncias. Eu tenho uma convicção, eu falo, eu não abro mão disso. Eu creio, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus está fazendo, Deus está agindo. Então eu continuo firme no Senhor. Eu vou continuar firme, eu vou continuar batalhando, eu vou continuar guerreando, eu vou sendo curado por Deus, para Ele me colocar em qualquer lugar que Ele quiser, na situação que Ele quiser, porque eu tenho convicção que Deus é o meu protetor, é o meu salvador, é o que me guarda, é o que me protege, é o que me abençoa, é o que faz as coisas milagrosas. Eu tenho uma convicção e eu tenho expectativas concretas em Deus. Eu creio que Deus vai fazer mais coisas. Eu creio que Deus vai nos curar e vai fazer mais coisas em nosso meio. Eu creio que se você tem aí alguma coisa no seu coração que te deixa para baixo, se você se sente inferiorizado, inferiorizada, se preocupa não, Deus tem cura para você. Deus quer mostrar o real valor que você tem. Não precisa mais o que os outros falam para você, ou que dizem que talvez te deixa para baixo. O que o Senhor fala te levanta e te segura lá em cima de quem você é em Cristo Jesus. Você está vendo a cura que Deus tem para você? Aí tem a provação, vem a dificuldade. Calma, fica tranquilo com a provação, a gente vai vencer. Vamos dobrar o joelho, vamos vencer. Olha só, é só a aprovação da finanças lá do solar. Posso contar mais uma bênção? Nós pagamos janeiro, fevereiro e já pagamos março. Pagamos um dia antes do dia útil. Ó, que alegria! É vitória! É vitória! Eu odeio construção. Minha vitória vai ser quando terminar aquela coisa lá. Eu odeio. Eu não gosto, gente. Eu não gosto. Não tenho paciência para isso, não. Mas vai ficar bom. Deus ainda vai colocar as paredes endireitadas. Já está agindo.
convicções além da situação que você pode passar. Eu esqueci de ler a Bíblia quanto isso, tá, gente? Nos versículos. Mas não tem problema não. Diz assim o 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Mesmo sem precisar de manifestações, não sei o quê. Estou convicto. Ixi, tranquilo, fica tranquilo, Deus está agindo aqui. Essa semana foi uma semana intensa. Né? Essa semana de consagração, Deus está agindo mesmo. E aí aconteceu o seguinte, veio um rapaz lá no solar e ele veio falar, falou assim, cara, né, Satanás, ele quer agir, feitiçaria, esse mundo todo. Aí, a gente conversando, eu falei, C.S. Lewis disse duas coisas sobre batalha espiritual. A primeira é que dois erros possíveis para quem, por essa questão de batalha espiritual. A primeira é você não acreditar nisso, não dar bola para isso. Isso é um erro. Isso é um erro. E a segunda, estava conversando com ele, e a segunda que C.S. Lewis diz, é que você não pode dar também atenção excessiva para isso. E ele está certo. Porque Satanás, ele batalha mesmo. Mas, gente, é um gatinho que faz barulho de leão só. E quando você resiste, ele foge. Você não fez nada, você só resistiu. Ele fugiu. É assim que a Bíblia diz. Aí eu continuei conversando com ele. Aí teve uma hora, eu falei assim, o seguinte. Olha só, você é um cara inteligente, você é capaz de escrever coisas muito boas, capaz de estudar e responder, ter argumentos assim impressionantes. E é mesmo. Mas eu falei para ele o seguinte, o que falta para você é uma busca sincera por Deus. O que falta para você é conhecer Deus e ouvir a voz de Deus. Aí você vai perceber que qualquer outras coisas se tornam insignificantes. Gente, ele ficou assim, ele parou, quando eu comecei a falar, e foi simples assim, do jeito que eu falei, simples, ele ficou assim. Falou, Léo, como assim? Não, é isso mesmo. Me deixou até fora tirou meu chão agora. Como assim? Mas daí eu comecei a continuar, busca o Senhor, meu amigo. Busca o Senhor, porque você vai ser curado por Deus. E ele tem várias dificuldades, várias lutas. E ele foi impactado. Ele voltou hoje, e aí ele começou a chorar. E eu comecei a orar por ele, pedindo que o Senhor fale com ele, traga paz ao coração. E o Senhor foi ministrando ao coração dele. Gente, quando você tem convicção, independente se os outros acreditam ou não, você pode ser um instrumento de Deus para que eles possam ver além das circunstâncias. Você não só vê para você, mas como você vê para os outros. Você tem tanta fé que serve para os outros. Olha que bênção. Uma vez um amigo meu disse no seminário, eu não sabia se eu ia voltar para o seminário, estava sem dinheiro, estava terminando o terceiro ano, indo para o quarto ano, ia acabar o terceiro, e eu estava devendo uma grana. E eu falei assim, fica tranquilo que você, até ano que vem. Eu falei assim, mano, eu não sei se eu venho ano que vem. Eu falei, não, até ano que vem. Eu falei, não sei, cara. Eu falei, fala nada não. Não precisa acreditar não. Pode deixar que eu acredito por você. Até ano que vem. E o que aconteceu? Eu estava lá ano que vem. No ano seguinte eu estava estudando com eles. Ele olhou para mim, não falei para você? Quando eu voltei para lá, eu voltei pagando novembro. Eu estava em fevereiro, final de fevereiro. Aí o Senhor continuou, eu falei assim, agora eu não saio daqui, porque eu sei que o Senhor vai pagar tudo isso. Eu tenho convicção que Ele me quer aqui. E vou ser sincero, eu terminei o seminário pagando antes, que nem o salário.
um dia antes do dia útil. A gente pode viver coisas impressionantes, só que a sua convicção tem que ser em Deus e naquilo que Ele fala para você. Isso aqui não é um final, uma palavra final, isso aqui é só para começar. O que a palavra de Deus pode fazer com você. A palavra de Deus pode deixar você com tanta convicção, que independente da situação, Ele vai mudar a sua história. E o mais legal de tudo, se você hoje precisa de alegria, o Evangelho curador, ele produz alegria dentro de você. Ele não só te dá alegria, ele produz alegria dentro de você. O Evangelho, ele cura tanto você que ele produz em você alegria. Eu vou repetir. O Evangelho produz alegria dentro de você. Você está triste? Então eu vou falar de novo. O Evangelho é capaz de produzir, em meio à sua tristeza, alegria. Sabe por quê? Porque Deus tem alegria dentro de você. Ele coloca alegria. Ele faz assim, ó, peraí, vai brotar alegria aí, ó. Pode vir, vem para mim que eu coloco alegria dentro de você. Vem para mim que eu te dou alegria nesse momento triste. Eu enxugo as suas lágrimas. Pode durar uma noite que eu trago alegria. Pode chorar, chora então. Quer chorar? Chora. Mulher que gosta mais, né? Tem hora que só quer chorar. Chora. Chora mesmo, descarrega aí, que já já vem alegria. Tudo bem, Marlene, você é exceção. Você não chora, Marlene. Você desaba. Olha só que legal. Creem nele e exultem com alegria indizível e gloriosa. É uma alegria que não tem como segurar. É uma alegria que não tem medida. Que não cabe dentro. Essa é a alegria que Deus tem para você. O Evangelho é capaz de fazer isso, produzir alegria que não cabe dentro de você. É por isso que a gente não pode mais perder nosso tempo com coisas inúteis. Vamos para a palavra, vamos para a oração. Escreve lá seu nome na oração mesmo, lá como estão fazendo. E vai indo, sai da palavra, vai para a oração, sai da oração, vem para a palavra e vem sendo bombardeado pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos viver as coisas mais maravilhosas para a gente. Você ser revivificado. Sai daqui vibrando. Ah, mas não vai ser agora não, vai ser daqui a pouco. Tá bom, então daqui a pouco você vibra. Porque a alegria chega. Deus não vai fazer você viver uma vida de tristeza. Independente se são situações tristes. Entendeu? Independente se todos os dias acontecem coisas difíceis para você, tristes para você. Gente, Jesus é demais da conta. Jesus é demais da conta. Jesus é capaz de mudar o seu pranto em alegria assim. Eu estou doido para ver isso. Cada vez mais. Eu estou doido para ver Jesus agindo cada vez mais. Deus já me deu algumas palavras, algumas direções. E é no meio do nada que Ele está me dando isso. E sabe o que acontece? Eu já vou me alegrar agora. Sabe por que eu me alegro agora? Porque aqueles que creem nele exultam com alegria indizível. Sabe o que é legal? Eu não preciso que a bênção chegue para eu me alegrar. Eu já me alegro porque eu sei que ela vai vir. Eu sei que ela já está prometida para mim. Eu já me alegro. Eu já posso ficar feliz. Porque em Deus, isso, eu não preciso de que as coisas mudem em volta de mim para eu me alegrar naquilo que Deus falou que vai fazer. Porque vai acontecer, eu já me alegro agora. Então a alegria que eu tenho não é uma alegria que vai vir daqui a pouquinho, quando a bênção chegar. Na verdade, talvez quando a bênção chegar, eu nem me alegro mais. Porque
porque eu já me alegrei tanto. Eu já sabia que ia vir, já aconteceu, agora eu vou me alegrar em outras coisas. Eu já fico feliz antes que aconteça. Em Deus é assim. Em Deus, a alegria já vem antes pela fé. E você já sente a alegria que vem de Deus, que produz dentro de você, e logo você vai ver a sua alegria que já aconteceu. Você já se alegrou, é isso que é o Evangelho de Deus. Então você está triste? Por algum motivo? Então presta atenção, vou te falar uma coisa. Se alegre em Deus, no Deus da sua salvação. Sabe por quê? Porque Ele já garantiu a bênção para você. E eu não sei qual é. E eu não sei se é aquilo que você acha que é. Quando você vive com Deus, você não fala para Deus o que Ele tem que fazer. Você ora e fala, Deus vai fazer alguma coisa aqui. E Ele vai agir, eu não sei o que Ele vai fazer. Ou Ele muda fora ou Ele muda dentro. Alguma coisa Ele vai fazer, eu já me alegro com isso. O que importa é que Ele faça a obra dEle na minha vida. São expectativas concretas. Não a sua vontade, mas a vida dEle. A vontade dEle, quer dizer, a vontade dEle acontecendo. O nosso erro é que a gente começa a buscar Deus para que Deus faça aquilo que nós estamos pedindo. Mas a nossa vida com Deus pode ser tão melhor que a gente não precisa mais pedir. A gente pede para Deus sabendo que Ele vai fazer mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Segundo o espaço que você dá a Deus. Por isso que a alegria já é constante. Eu já pedi, então eu vou vibrar agora. Eu já orei. Agora eu vou exultar no Senhor. Já vai vir. Vai vir alguma coisa de Deus. Porque Ele já escutou a minha oração. Eu posso ter paz agora, eu posso ter alegria, porque o meu pedido já está diante de Deus. E agora que está diante de Deus, eu me alegro. Entendeu? A sua alegria não vem porque você recebeu, a sua alegria é porque você já entregou diante de Deus. Essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho garante que a sua alegria não dependa do que você receba, mas é da sua intimidade com Deus que garante o seu futuro. E Ele cura tudo isso. É uma bênção. E o mais legal de tudo, e para terminar, a salvação da sua alma. A salvação hoje, daqui a pouco e para sempre. O que eu tenho mais visto é que a gente não tem se portado com isso. Com as nossas almas, e por isso que nós estamos pagando um preço de vidas deprimidas, vidas tristes, vidas que são, que deixam que os outros digam quem são, vidas que andam aí se menosprezando ou perdendo o foco, porque não tem a salvação de Cristo, em Cristo Jesus. E o pior, não se importa com a salvação dos outros também. Sabe uma coisa que o Evangelho faz? Quando você estiver cheio da palavra de Deus, cheio do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vidas serão salvas. A minha pergunta para você, quem está se convertendo com você? Tem alguma coisa errada. Se almas não estão sendo salvas, tem alguma coisa errada. Eu tenho o privilégio de estar com gente perdida todos os dias. E lá acaba tendo bastante salvação. É um privilégio. É até mais fácil, porque aí eu falo o que eu quiser. Ali, se eles vão gostar ou não, o problema deles. Mas eu tenho que falar com o Senhor. Falar da parte de Deus. Eu tenho um privilégio de pregar o Evangelho, o que você não tem, talvez. Mas se você, pelo menos, tem um vizinho, você já tem. Se você tem um trabalho, você já tem. Se você respira, você já tem a oportunidade em algum lugar. Mas o que eu estou mais preocupado é o seguinte, no solar é pouco. Tem que ter mais gente sendo salva. Quando o Evangelho entra, ele cura você, ele salva você e salva os outros. Por isso que hoje a palavra que eu tenho para você é o seguinte, sendo curados pelo Evangelho, você salva a sua alma
e salva dos outros. Sabe o que muda? Muda os seus tratos, muda as suas maneiras de perceber a vida, de relacionar com as pessoas, muda tudo. O Evangelho de Deus muda as nossas vidas completamente. Por isso, meu amigo, em nome de Jesus, se você quiser ser curado por Deus, você tem 11 coisas, no mínimo, para Deus agir hoje na sua vida. E talvez você nem lembre desses 11 pontos, mas Deus realize todos eles com poder e graça. É isso que Deus tem para você. Quer ser curado? Quer ser curada? Quer ser transformado verdadeiramente? Então hoje você tem que falar: Senhor, eu quero o seu Evangelho em mim. Eu quero o Senhor em mim. É praticamente uma conversão. É o aceitar o plano de Deus para você, em vez dos seus próprios planos. É acreditar no que Deus fala para você, no que você acha que poderia ser. É construir uma história com Deus e criar expectativas que ninguém tira. E que ainda nessa vida você vai desfrutar. Minha oração, eu espero que aconteça. Minha oração, que o Barão de Mauá, a faculdade ali, seja impactada por Deus, através das nossas vidas. Eu estou orando por isso. Só que eu vou chegar na muvuca mesmo. Eu quero ver Deus agindo quando os caras começarem a beber, a música começar a tocar, porque eu quero ver o poder de Deus naquele momento. Eu quero que o poder de Deus seja maior do que aquilo que eles estão experimentando na hora. Tem droga, tem bebida, tem curtição, tem tudo. Mas o Senhor, o Evangelho de Deus é maior do que tudo isso. Por isso eu estou orando, estou buscando o Senhor. Com algumas outras pessoas também estão orando por isso. E o Senhor vai agir. Ainda quero mudar a Estácio lá, o jeito de evangelismo deles. Se eles me permitirem. Que começa toda terça-feira, já estou lá dentro. Mas eu quero que seja evangelismo e aí gratidão pelo que o Senhor está fazendo, não um culto só. Mas o Senhor pode salvar vidas e a primeira é a sua. Vamos viver com Deus? Vamos ser curados pela palavra? Está na hora de ser curado pela palavra de Deus. Está na hora de viver aquilo que Deus tem para você. Se você, mesmo que tenha dificuldade, não der um passo diante de Deus, essas coisas não irão acontecer com você. Os seus valores não mudarão. Não irão mudar. Está na hora de mudar para valer. Custe o que custar. Senhor, pode entrar e fazer o que o Senhor quiser. A sua palavra é: bendito aqueles que me buscam. Aqueles que me buscam me encontrarão. Eu vim para aqueles que precisam de cura, para os cativos, para os oprimidos. Os oprimidos livres são. Eu vim para esses. Acho que Deus veio para você, para mim. Semana que vem vai ter mais. Vai ter mais cura, mais palavra sobre o que o Senhor pode fazer na sua vida. E, na verdade, vai começar a ter momentos de quebrantamento em nosso meio. Tem que começar a ter. Está na hora de você talvez se quebrantar já agora. E falar: Deus, vem me curar e transformar a minha vida. Feche os seus olhos e se coloca diante de Deus. Talvez agora seja o momento de você pedir perdão para Deus. Por viver tantas coisas pequenas e inúteis. E estar com o coração tão sofrido, tão angustiado. Deixando que até os outros digam quem você é.
E não permitindo que o Senhor, que sabe quem você é perfeitamente, construa algo novo na sua vida. Eu quero que você agora se entregue diante de Deus e possa experimentar a cura do Evangelho, a cura que o Evangelho pode fazer na sua vida. Que você seja um curado pelo Evangelho, aquele que regenera o homem, aquele que dá uma esperança viva, que dá um valor que não pode perder, que é assegurado por Deus, é protegido pelo poder de Deus, que passa pelas provas com fé, e não se abala, que tem uma fé preciosa, porque ela é passada pelo fogo, pela provação, que tem um valor que ninguém tira, que adora o Senhor em todas as circunstâncias, porque Ele é muito mais precioso do que qualquer problema na sua vida. Eu quero que você seja hoje curado por Deus. Eu quero hoje que você seja curado e viva essas coisas que Deus tem para nós. O Evangelho, o poder do Evangelho, capaz de transformar qualquer vida. Eu quero que você viva com convicção, uma convicção além das circunstâncias. Isso não é poder de Deus? Isso não é? Lógico que é. Isso não é ação sobrenatural, é isso que Deus tem para a gente. Em nome de Jesus, presta atenção no que eu estou falando. Seja agora ministrado pelo Senhor, curado pelo Espírito Santo de Deus. Se conserte diante de Deus. Senhor, eu tenho agido errado. Eu tenho gastado tempo com coisas inúteis. Vem com graça e poder. Eu quero voltar à alegria que é sem medida. Uma alegria que produz dentro de mim. Senhor, eu quero sorrir de novo. Eu quero sorrir constante. Eu quero me alegrar, eu quero festejar. Eu quero festejar o dia da salvação. Eu quero festejar a mudança, a transformação, a ação do Espírito Santo dentro de mim. Senhor, eu quero ficar feliz agora. Isso não é poder de Deus? É lógico que é poder de Deus. Isso é o Evangelho de Deus, para todo aquele que nele crê. Isso é salvação da sua alma, meu amigo. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus mostrar que você precisa de mudança mesmo. Pelo amor de Deus. Não dá mais. Não dá mais para viver sendo azucrinado por Satanás. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tanta bondade, por tanto amor, e por um Evangelho que é insistente em curar as nossas almas. Hoje, Senhor, talvez tenha algumas áreas da nossa vida que precisam ser regeneradas, precisam ser transformadas. Talvez são posturas que a gente não consegue mudar, mas que se a gente permitir o Senhor agir e entrar, hoje serão regeneradas, hoje serão reconstruídas, serão transformadas. Senhor Jesus, hoje o Senhor tem uma palavra para nós, é uma palavra de reconstrução de quem nós somos em Ti, ou construção de quem nós somos em Ti. Senhor, o Senhor tem que mudar algumas coisas, talvez, Senhor, nas nossas vidas tem áreas que a gente ainda não permite o Senhor mudar. Talvez hoje seja o dia de cura. Talvez por causa de traumas que nós carregamos desde a infância. Talvez de inseguranças que persistem em nossas vidas porque não deixamos que o Seu perfeito amor lance fora todo medo. Senhor, hoje nós queremos sentir o Teu amor, a Tua presença, a Tua manifestação em nome de Jesus Cristo. Hoje, Senhor, é dia de cura pela Tua palavra. Hoje é dia de cura pela oração. Hoje é dia de cura pela Tua presença. Hoje é dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegraremos, porque o Senhor veio para falar, para agir, transformar e produzir dentro de nós uma alegria que não cabe dentro de nós. Aleluia, glórias ao Senhor. Seja bendito o Senhor em nosso meio. Que o Senhor continue a sua obra. Venha com avivamento mesmo. Eu sei que o Senhor está chegando. Não sei se em todos,
mas eu sei que o Senhor está chegando. Está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você ainda está no processo de oração, não foi chamado, ainda vai ser chamado, pode aguardar que vão orar. A gente pode ficar aqui até 5 horas da manhã, se for necessário. Tá? Eu sei que tem um cafezinho lá em cima, acho que tem um bolinho lá em cima, né, Vitão? Então é só chegar, pegar um bolinho, se você precisar, um cafezinho, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amo você.